Alô, minha povos, esse é nosso 10º vídeo de estudo de série sobre o que aconteceu com pessoas depois da morte. Se nós saber, esse assunto é muito profundo e complexo, então somente num vídeo é impossível para não explicar tudo. Nesse estudo, sempre eu também ler vários versos bíblicos e muitos versos são versos repetidos em outros vídeos anteriores para não poder dar mais clareza ou mais compreensão de tema. E tudo referências bíblicas que vai ser usado para cada estudo está sempre debaixo da descrição de vídeo, somente na YouTube, tanto na português e na inglês. Assim, se você quer ter próprias dúvidas, é só você pegar todos os versos bíblicos e estudar como própria Bíblia na casa. Mas antes de nós começar nosso estudo de hoje, se é a primeira vez que você encontra com esse canal, meu nome é Marcos da Rosa, seja bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. Tema do nosso estudo de hoje é: o que é uma alma? Bem, antes de homem ser criado, a ele que existia em nenhum lugar. Foi então que Deus resolveu fazer homem conforme sua própria imagem e semelhança. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Para conseguir fazer homem, Deus molda a partir de pó de terra uma figura segundo sua imagem e semelhança, e depois ele sopra na seu nariz fogo de vida. Então, aquela figura, ou melhor, aquele corpo, torna-se a ser uma alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Do nota que foi colocado no corpo de homem uma alma. Para modo de homem, a ele que possui uma alma imaterial, impalpável e imortal. Porém, enquanto que homem está vivo, próprio homem em si é uma alma. Na língua hebraica, a palavra alma é nefesh, e na língua grega é psique. Palavra alma é frequentemente empregado na Bíblia com o sentido de denominar ou intitular pessoas ou vida. Apesar disso, no paganismo, ou melhor, nas religiões pagãs orientais, como por exemplo budismo, hinduísmo, jainismo, shintoísmo, da China, ou esta doutrina de que a alma é um ser ou é uma criatura consciente que sobrevive, ou melhor, que permanece vivo mesmo depois de morte de corpo. Porém, esta doutrina ou esse ensino que tem nenhum suporte e apoio na Bíblia. Agora, homem, a ele é que é o único ser vivo que é uma alma. Répteis, peixe, aves também são almas, porque alma é tudo de criatura vivo. Por exemplo, homem é uma alma, peixe é uma alma, cavalo é uma alma, e às vezes, a bom nesse momento, o pessoal pensa o seguinte: mas que disparate e besteira que os homens se pregam. Mas não, isso é que nenhum besteira, é que nenhuma heresia ou blasfêmia. Isso é que a própria ideia, mas assim é a própria Bíblia que fala. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Deus falou para a água produzir abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente. Entendeu? Todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. De acordo com o que nós nunca acabamos de ler, seres humanos, animais terrestres, aéreos e aquáticos também são almas. Ainda a própria Bíblia continua a falar. E disse Deus: produza a terra alma vivente. O que a terra está produzindo? Alma vivente conforme a sua espécie. Então, terra está produzindo alma vivente conforme essa espécie. Que espécie? Gado e répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E o gado, conforme a sua espécie. E todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Segundo a Bíblia, em geral, todos os seres vivos são almas. Havendo, pois, o Senhor Deus formado
formado da terra, todo animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. Agora entende o seguinte: e tudo o que Adão chamou toda a alma vivente, isso foi o seu nome. A palavra alma é usado e empregado na Bíblia tanto para animal e pessoas, porque alma significa todos os seres vivos. Agora, nós também ler pelo menos 4 versos na Bíblia que usa a palavra alma com o sentido de denominar ou intitular pessoas ou seres humanos. O primeiro verso está no livro de Jeremias, capítulo 52, versículo 29 até 30. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas, ou seja, 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradão, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas, ou seja, 745 pessoas. Todas as almas, ou seja, todas as pessoas, são 4.600. Segundo verso está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 41. No tempo de Pentecoste, discípulos estavam pregando o evangelho e um dia quase 3.000 pessoas reuniram e tinham pessoas batizadas. Foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ou seja, quase 3.000 pessoas. Terceiro verso bíblico está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 14, e talvez tio de nós já ler história ou até já esse famoso filme de José de Egito, que é filho de Jacó, que foi vendido como escravo para Egito, ele foi preso, depois ele foi governador de Egito. Depois ele descobriu que seu pai e seus irmãos estavam vivos e ele manda buscar a família inteira para morar com ele na Egito por causa de 7 anos de fome que passava na terra. E a Bíblia fala que José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, ou seja, era de 75 pessoas. Tudo parentes ou família de José, entre seu pai, seus irmãos, cunhadas e sobrinhos, era tudo chamado de almas. E a Bíblia fala que era um total de 75 almas. 4 versos bíblicos que tem emprega a palavra alma para referir pessoas está no livro de Atos, capítulo 27 e versículo 37. Ali nesse capítulo conta a história de apóstolo Paulo, que estava a ser mandado para a Itália como preso num navio e depois apanha um grande naufrágio na mar e escava para encajar na praia de uma ilha que chamava Malta. Apóstolo Paulo falou o seguinte: e éramos por todos no navio 276 almas. Ali, tudo que a tripulação de navio foi chamado de almas, e total número de almas ou pessoas que estavam naquele barco era de 276 pessoas. Barco que estava com 276 defuntos, mas assim de pessoas vivas, porque almas são pessoas vivas e não uma entidade imaterial, imortal, que está a sobreviver depois de morte de corpo. Enquanto que ditados, ensinos e doutrinas de homem está falando que a alma é imortal, a Bíblia Sagrada está confirma que a alma é mortal. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e versículo 20, está falando claramente o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça dos justos ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se a Bíblia está falando que a alma que peca está morrer, é para a palavra alma tem melhor sentido de ser pessoas vivas e não pessoas que já morreram. Porque se a alma fosse uma pessoa morta, como é que essa alma pode pecar se ele já está morto? Quem é que está pecando tem que ser pessoas vivas.
Também, se almas são pessoas mortas, como hora que as podem ter noção de que é de peca ou é que peca? Se a própria Bíblia está falando que pessoas mortas que têm consciência de nada. Se almas são pessoas mortas, então a Bíblia está errada. Essa doutrina diabólica é muito forte na cabeça de milhares de pessoas e, inclusive, na cabeça de nós próprios patrícios. Por exemplo, na nossa cultura de Cabo Verde, pelo menos na minha ilha, quando que uma pessoa está a papia sobre um assunto de pessoas que já morreram, esta falou o seguinte: Ó alma de fulano, Deus te dá um bom descanso. Outros está falando assim: Ó alma de Deus, babo do lugar. outro, já Beateta falou o seguinte: Ó alma, minha mãe, a bobo está no mundo de verdade, a mim está no mundo de mentira. todos esses tipos de ideias e pensamento, a ele vem de doutrina de espiritismo puro e não da doutrina da Bíblia. Para morte, segundo a Bíblia Sagrada, pessoas, enquanto que ela está vivo, a ela é uma alma. A alma, a ele é uma entidade imaterial, impalpável e imortal. Para morte, caso contrário, a alma que pode ser perdida pelo homem. Pois, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se a alma é imortal, para modo que Deus fala que o homem está perdesse a alma. Enquanto que ditados, ensinos ou doutrinas de homem está falando que a alma é eterna, Jesus Cristo está falando que a alma, ele tem que morrer. A alma tem que terminar de existir, ou melhor, a alma tem que deixar de viver. Bíblia fala: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. A alma é a ele com entidade imortal. Para morte, se a alma é imortal, então essa alma ele que precisava de ser salvo de morte. Bíblia fala: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se a alma é imortal, então para modo que a Bíblia está falando que se não conseguir converter uma pessoa de seu pecado, a nós de nos salvar essas almas de morte. Também, se no caso que a alma era uma entidade imaterial imortal, então sacrifício expiatório de Jesus Cristo foi em vão. Para modo, para quem é que Cristo morre se tudo alma está vivo? A nós devemos entender que o Evangelho de Jesus Cristo é boas novas de salvação, porém é salvação de morte para a vida eterna. Mas isso está acontecendo através de uma condição de que cada um de nós não tem que estar a acreditar fielmente em Jesus Cristo. Se você gosta deste estudo, quer perder o próximo estudo, inscrever no nosso canal Bíblia Aberto, ative o sino de notificação para poder ser sempre informado quando que não gravar novos vídeos. Se você está já no Facebook, dando o like, fazendo um comentário, se você está desse vídeo, também ajudando a distribuir esse vídeo para mais pessoas possíveis, para esse também desfrutar desse conhecimento bíblico. Desde já, muito obrigado, até o próximo vídeo.